Meu caro Diogo, viva, muito boa noite. Paulo Bem Soares, disposto? o imigrante, como é que está? O imigrante está ótimo. Um dia pleno de chuva, finalmente a Suíça a ter um clima de Suíça. E por aí, como é que está o clima? Também de chuva, mas em Portugal é uma chuva mais pobre, mas continua. Tá Mas é uma chuva com 20 graus, provavelmente, ou mais. Sim, continuamos com a meteorologia em termos de temperatura boa, mas choveu muito e estamos a verificar aquilo que é uma meteorologia dos tempos modernos, que isto está quase a virar Marrocos, que é grandes descargas. Nós neste momento temos com amplitudes térmicas enormes e com grandes descargas, portanto neste momento alguém vai estudar isto de certeza, mas estamos a ter grandes trombas de água com maior recorrência, o que não era muito comum, eu tenho a ideia que Portugal sempre foi um bocadinho assim, não todos os anos, mas lembro-me perfeitamente dos meus tempos de juventude que de facto, sobretudo nestas primeiras chuvadas, quando as estradas ainda não estavam devidamente limpas, que basicamente as primeiras chuvadas do ano eram inundações por todo lado. Sim. Mas has de reparar também, pronto, não estás cá, mas neste momento quando chove, ou quando há notícia de que chove, vai chover com alguma intensidade, neste momento já é Correio da Manhã, primeira notícia, o que é que vai inundar, não é? E neste momento temos tido, o que não era muito comum, quer dizer, havia inundações, mas não havia com esta... Não era muito comum, ou não era comum tu teres acesso tão generalizado, porque esqueças que hoje em dia tu tens tens o Correio da Manhã, tens o Correio da Manhã e tens o telemóvel, tu vês fotos de inundações um pouco por todo o país, e isso não acontecia quando éramos mais jovens, em que não havia esta dispersão de informação, esta rapidez com que a informação chegava, e pelas mãos de todos nós, não é? Porque hoje, cada um de nós hoje em dia é um repórter, não é? Mas tu viste aquela notícia do Correio da Manhã do carrinho, não? Já sei do que é que estás a falar. Essa foi absolutamente genial. Épico jornalismo na sua maior condição. É pena quem, explicando para quem nos está a ouvir e não teve a oportunidade de ver essa pérola, e se não teve, acho que devia pesquisar e ver, porque é genial. Basicamente foi um vídeo que chegou ao Correio da Manhã, e o Correio da Manhã, a CMTV, publicou esse vídeo em última hora ou última notícia. Como é que o Correio da Manhã, como é que a CMTV faz? Aquele chavão, não é? Alerta CM, exatamente. O alerta CM das cheias, não faço a mínima ideia onde era, e partiram essa imagem de facto de uma tromba de água e de uma enxurrada a levar um carro quase submerso, que depois veio a descobrir também através das redes sociais que era uma imagem de um carro de brincar, um carro pequenino que estava numa poça de água, e que genialmente o autor do vídeo conseguiu filmar aquilo de maneira a que de facto parecia claramente que era real, que era um carro à escala real, mas demonstra também a falta de análise e a falta de espírito crítico do jornalismo em Portugal, que publicam em prime time qualquer notícia, qualquer vídeo, sem de facto checar devidamente a veracidade daquilo que as pessoas estão a ver. Há mínimo se exigem que quando se faz um trabalho, não é? E esse era um deles. Claro que sim, é óbvio, não é? E depois de facto há a comunicação social queixa-se de facto que cada vez mais as pessoas não procuram nos meios de comunicação oficiais a informação e vão à procura dessa mesma informação noutros meios, como por exemplo as redes sociais, e obviamente isto não abona nada em favor da comunicação social, de facto, com histórias como esta. Já não são hoje em dia os primeiros a transmitir informação, porque chega muito mais cedo e muito mais rapidamente por outras vias, e agora ainda por cima ainda se pode questionar a fidedignidade destas imagens, destas informações que são disponibilizadas. Enfim, mas pronto, acho, chuva à parte. Também há bom jornalismo em Portugal, e portanto acho que devemos brincar com estes episódios mais tristes, mas também há bom jornalismo em Portugal. Não, sem dúvida que sim. Muito bem. E a tua semana, conta-me. O nosso... Olha, ia começar pela maravilhosa newsletter que eu recebi, tua,
esta semana. Hoje mesmo. Hoje mesmo, portanto, que costuma ser ao Hoje, sábado. segunda-feira. Hoje, segunda-feira. E... Dia 30 de outubro. Exatamente, a tua semana, em que a tua semana, basicamente, o teu subject desta semana foi o efeito silencioso da inflação no seu dinheiro. É verdade. O que é que isto significa, meu caro? Diz-me lá, antes da gente... Eu acho que a tua newsletter é sempre uma boa bitola para se começar aqui a discutir os assuntos dos mercados financeiros. Explica-me então para como se o que é que eu devo depreender sobre este efeito silencioso? Olha, de forma muito simples, o efeito silencioso tem tudo a ver com a forma como o nosso capital se vai desvalorizando sem nós nos apercebermos disso. E que vai se desvalorizando sem nos apercebermos disso como? Pelo efeito da inflação. Todos nós, quem já investiu o seu dinheiro em ativos de mercado, já passou por desvalorizações desses mesmos ativos, seja no mercado acionista, no mercado obrigacionista ou no que quer que seja, nas criptomoedas. Sabemos o que é investir X e passado algum tempo termos menos do que esse X, mas nunca nos apercebemos realmente de que é possível investir X num ativo sem risco, nomeadamente num depósito a prazo, ou simplesmente mantendo o nosso capital na conta à ordem e que efetivamente esse capital vá desvalorizando. Há aquela percepção de que nós, mantendo o dinheiro na conta à ordem, podemos não ter um ganho associado, mas está protegido, está seguro, não desvaloriza, mas não é verdade, ele desvaloriza. E desvaloriza tanto mais consoante a taxa de inflação for elevada. E isso é interessante porque tendencialmente nós interpretamos que o nosso capital tem um potencial de rendibilidade superior quando investido em depósitos a prazo ou à ordem, em contas à ordem remuneradas, que também é quando as taxas de juros estão mais elevadas. Mas quando as taxas de juros estão mais elevadas é também quando a inflação está mais elevada. E ao contrário daquilo que é a nossa percepção, quando as taxas de juros estão mais elevadas é quando o capital que nós temos no banco mais rapidamente desvaloriza por efeito precisamente da inflação. Eu na newsletter tive o cuidado de colocar dois gráficos que são elucidativos, em que compara a evolução do cash em valor nominal, e do cash estou a falar do cash em dólares, mas a realidade em euros é muito semelhante, nos últimos 10 anos. E pese embora em valor nominal $10.000 há 10 anos atrás, hoje seriam sensivelmente 11.000 e qualquer coisa, portanto, efetivamente cresceu em valor nominal, dando essa falsa sensação de que o dinheiro estava seguro e que poderia, no limite, no pior cenário, manter-se na mesma ou até ter alguma valorização, mas ajustado à inflação, esses $10.000 valeriam hoje 8.500. Portanto, estamos a falar de 15% de desvalorização. 15% de desvalorização é muito. E a esmagadora maioria das pessoas não tem esta percepção de que o seu capital está a desvalorizar a esta taxa, a este ritmo, quando mantido numa conta à ordem. Mas diz-me uma coisa. Pergunta para queijinho, para quem não sabe de matéria, como é o meu caso. Como é que se pode ganhar dinheiro? Isto é, como é que o comum mortal consegue transformar a inflação e conseguir fazer com que isso seja possível ganhar dinheiro com a inflação? Isto é, como tu estavas a dar o exemplo, hoje eu tenho 10 euros com uma inflação de 8%, significa que o meu dinheiro vai valer, se eu nada fizesse, o meu dinheiro valia menos 8%. Portanto, valia 10 euros menos 8%. Certo. Como é que se pode ganhar dinheiro com taxas de inflação? Isso é uma pergunta que toda a gente, é uma resposta que toda a gente gostaria de ter, ou há mecanismos que nos permitam vencer essa inércia da inflação e com que não tenhamos esse impacto na nossa carteira? Tiago, a inflação elevada é um problema económico, por isso é que de facto há esse mandato dos bancos centrais
para manterem a inflação a um nível que é considerado um nível ótimo, entre os 2% e os 3%, para que haja crescimento económico sem uma desvalorização acentuada da moeda. Ou seja, tudo o que seja inflação persistente aos níveis em que ela esteve nos últimos 12 meses, vão ter um efeito bastante negativo no bolso de todos nós. Nós podemos compensar ou tentar compensar a desvalorização da nossa moeda com investimentos. Agora, não há um investimento que esteja diretamente associado à inflação e que te possa cobrir do risco da inflação. Existem alguns instrumentos que de alguma forma tentam acompanhar a inflação. Por exemplo, existem emissões de obrigações cuja remuneração está indexada à inflação. Portanto, se num cenário de subida da inflação, o emitente da obrigação vê-se obrigado a atualizar a sua taxa de juros que vai pagar por essa emissão de obrigação em função da subida da taxa de inflação. E isso, de alguma forma, protege o investidor, mas tu não podes ter 100% do teu investimento em inflation protected securities. Portanto, obviamente podes, em parte, ter o teu portfólio de alguma forma acomodado à subida de inflação, mas não podes proteger 100% dos teus investimentos. Pois. Mas ainda sobre essa questão da inflação, tu estavas a dizer que a inflação a inflação é um sinónimo de uma crise global, ou uma crise severa. Explica-me, como se eu fosse muito parvo. Não, a inflação não é um sinónimo de uma crise. A inflação pode ter uma repercussão negativa no valor da moeda quando ela é elevada, mas na verdade a inflação surge, épocas de inflação surgem na sequência, por vezes, pode surgir por N motivos, nomeadamente o crescimento económico. Se a atividade económica está de facto muito acelerada, com subidas salariais a acompanhar o crescimento da atividade económica, portanto, as famílias a terem mais recursos para gastarem, isto vai ter este efeito de bola de neve e levar a uma subida de preços que pode ser descontrolada e que vai ter efeitos de facto no índice de preço ao consumidor. Depois tens outros fatores, como por exemplo, há componentes da inflação que têm mais peso do que outros. A energia é um deles. Se tens uma crise geopolítica que afeta significativamente o preço da energia, isso vai gerar tensões inflacionistas que vão, obviamente, também fazer, uma vez mais, que o cômputo geral do nível da inflação suba de forma descontrolada. Ou seja, tu podes ter motivos que teoricamente são positivos, porque o crescimento económico tenderá sempre a ser assumido como um fator positivo. Tens outros motivos que podem gerar inflação que são menos positivos, como, nomeadamente, as crises que levam aos choques petrolíferos, mas o ponto comum, o elo comum em todas estas vertentes é que elas geram uma desvalorização da moeda. E ao gerar uma desvalorização da moeda, todos nós acabamos por sofrer com isso, porque o nosso dinheiro fica a valer menos do que aquilo que valia 6 meses atrás, ou um ano atrás, e por aí fora. Mas, pegando há pouco durante a tua explicação de há pouco, a inflação de facto tende a estagnar e pelo menos não é expectável que haja desenvolvimento em termos empresariais, até porque tudo fica mais caro. Portanto, seja na compra, seja na venda, toda a gente fica impactada com a questão da inflação, porque o teu dinheiro vale menos, não é? Perdes poder de capital, não é? Portanto, a tua moeda desvaloriza e, por outro lado, a tua economia vai ficar agravada pelo aumento dos preços de uma forma generalizada. Agora, eu não consigo entender, e isso tem sido, principalmente nestas últimas 2 semanas, os bancos neste momento estão a mostrar os resultados do primeiro semestre e, portanto, estão neste momento a dar reportes daquilo que são os últimos meses da operação dos bancos. E nunca não. Eu não me lembro, mesmo até quando a taxa de juros quando a taxa de juros do índice de referência, neste caso da Euribor, portanto, estava a valores negativos, os bancos não ganhavam dinheiro como estão a ganhar dinheiro agora. Atenção, eu digo precisamente isto por isso. Os bancos não ganham dinheiro com o Euribor negativo.
Sim, eu por acaso isso é um tema muito interessante, na perspectiva de que o spread, portanto, os bancos tiveram muito tempo a ter apenas o seu ganho estava essencialmente no spread que faziam aos clientes. Portanto, mas para mim isto era a assunção de que o dinheiro para o banco era muito barato para poder fazer um financiamento. Imagina, caso prático, eu ia ao banco e pedia um financiamento de crédito de habitação de 150 mil euros. O banco, naturalmente, que, como todos os bancos, estão sempre financiando. Eles compram sempre muitos milhões de euros a alguém e, portanto, quando eles compravam esse dinheiro, ou quando compravam, não, quando também faziam esses empréstimos para eles. Quando compravam, está certo, tecnicamente está correto. Eles também tinham acesso a uma taxa de juros super competitiva, como nós também tínhamos. E a minha dúvida é esta: eles tiveram muito tempo em que podiam praticar um spread que quisessem. Há um bom spread, e atenção, tivemos aqui muitos anos, spreads de 1,5, 1,70, 1,80, 2, andava aqui. E, portanto, a malta, ao contrário de agora, em que eles estão com spreads estão muito mais baixos, não é? Portanto, eu subentendo aqui, de forma muito simplista, o spread é a margem que eles ganham no crédito de habitação. Pronto, simples, de forma bastante pragmática. E neste momento eles conseguem ganhar mais com um spread mais baixo. É aí que eu quero chegar. E depois eu estava a pensar nisso outro dia, que era, eu lembro-me que quando depois foi esta questão das taxas de juros e dos spreads baixos, eu lembro-me que eles viram-se obrigados como é que os bancos começaram a ganhar dinheiro? Como é que eles podiam ganhar dinheiro? Se a taxa de juros estava baixa, se a Euribor estava negativa, se os spreads também começaram depois também a ser competitivos entre bancos, como é que os bancos ganhavam dinheiro? Então foi quando começaram a aparecer as taxas, taxinhas e tu as pagas por tudo no banco, não é? E tu hoje estás com os bancos a ganharem, devido a estarem numa circunstância financeira bastante boa para eles poderem ganhar dinheiro, mas com todos os incentivos que eles tiveram que criar na altura para vencer a inércia de não estarem a conseguir ganhar dinheiro pelas taxas de juros estarem completamente baixas. E tu neste momento parece que há aqui uma bolha de criação de valor nas mas isso é o normal na atividade empresarial, não são só os bancos, e aqui fazendo um pouco de advogado do diabo. Se tu tens uma determinada conjuntura em que és obrigado a ser criativo nas formas de ganhar dinheiro, porque a tua forma clássica de ganhar dinheiro enquanto empresa não está a gerar os resultados que tu necessitas para sobreviver e tu tens que criar outras formas de gerar receita para manteres o teu negócio. Se entretanto as condições do teu core business melhorarem, tu não vais necessariamente deixar para trás todas as outras fontes de financiamento do teu negócio que criaste entretanto. Ou seja, tu de facto tornaste mais eficiente, vamos chamar assim, porque de facto as dificuldades obrigaram-te a ser mais eficiente no teu negócio noutras vertentes paralelas ao teu core business. Quando o core business volta a gerar o retorno que é suposto gerar, tu não vais desfazer-te das eficiências que criaste no entretanto. Obviamente vais adicionar a receita do teu core business a todas as várias receitas que geraste por nível em virtude do incremento de eficiência que conseguiste criar na tua empresa. E os bancos fizeram isso, tal como qualquer outra empresa o faz. Certo, só aqui, só aqui uma correção àquilo que eu disse. Portanto, os bancos neste momento estão a apresentar os resultados dos últimos 9 meses e não do semestre, porque já tinham sido apresentados certo. do semestre. Mas isto para te dizer, o BPI, por exemplo, não querendo que faça publicidade, neste caso vai ser uma má publicidade, cheira-me. Não, boa publicidade, belíssima publicidade. Tem um resultado consolidado de 390 milhões de euros. Epá, isto ao contrário, o BCP também tem um resultado de 651 milhões até setembro. Mas atenção, que não são, mesmo assim, não são os melhores resultados da história da banca. Não são. Mas, não está muito longe já disso, mas a pergunta que eu te faço aquilo que eu gostaria de entender, que não consigo entender, é como é que em ano de crise, ou crise subentenda-se um ano de dificuldade, como é que estamos a conseguir ter este tipo de resultados, não é? Portanto, devíamos estar todos com o cinto apertado, não é? E tu tens a Galp a faturar que nem uma louca, tens os bancos a faturarem que nem uns loucos. Epá, e eu fico naturalmente curioso em conseguir tentar perceber como é que isto é possível.
Diogo, Como é que se faz isto? os momentos de crise a crise nunca é para todos. Há sempre, e não estou a dizer isto com Sim, isso é um verdade. tom Isso é uma pejorativo, expressão. estou a dizer isto no sentido em que, de facto, mesmo em épocas de crise, há setores que acabam por beneficiar dessa crise. Em virtude da sua atividade. A banca passou por momentos de grande dificuldade a seguir à crise financeira de 2008, passou por alguns momentos difíceis também com as taxas de juros, negativas, e agora de facto está efetivamente a beneficiar de uma conjuntura de facto de taxas de juros bastante mais atrativas para o negócio do banco. Os bancos são instituições fiduciárias, portanto têm a sua origem, a sua gênese na segurança que providenciam aos seus depositantes. O segundo negócio da banca é emprestar dinheiro. Portanto, comprar dinheiro de um lado para emprestar do outro lado. Exatamente. Os bancos hoje têm um spread entre aquilo que é o custo do dinheiro e aquilo que vão emprestar muito maior do que tiveram no passado. Tu vês, por exemplo, qual é que é a taxa de juros do mercado interbancário, ou seja, quanto é que os bancos conseguem rentabilizar o seu dinheiro e quanto é que eles pagam pelo teu dinheiro lá. E isso depende, obviamente, depois de mercado para mercado, mas em Portugal há uma discrepância muito grande entre aquilo que é a taxa de juros que o banco consegue rentabilizar o seu capital, seja no mercado de obrigações, emprestando dinheiro a outros bancos, seja no mercado monetário, no mercado interbancário monetário, e aquilo que está-te a pagar a ti pelo teu depósito a prazo. Isso é a receita do banco, juntando a isso à concessão de crédito, que é de facto um negócio que pelo esmagamento dos spreads hoje pode não ter o peso tão grande que já teve se calhar no passado, sobretudo antes da crise financeira, nos anos 2000, antes de chegarmos à crise financeira de 2008, que também também foi alvo de esmagamento de spreads, mas juntando a tudo isto e de facto a criação dessas eficiências que tu falaste porque foram obrigados, de facto, tendo o seu core business esmagado, foram obrigados a criar outras fontes de receita, os bancos hoje estão numa posição de facto interessante do ponto de vista de rendibilidade. Mas isso faz parte, é quase como dizer, e infelizmente assim o é, mas existem empresas de produção de armamento. Quando eclode um conflito militar, essas empresas vão capitalizar. Estamos a falar do expoente máximo de uma crise, não é? Aquilo que toda a gente quer evitar, que toda a gente deseja que não aconteça, mas há alguém no mundo que está efetivamente a capitalizar esse evento nefasto. Isto acho que é o exemplo paradigmático de como, qualquer que seja a crise, há sempre alguém que tem a possibilidade de lucrar com essa crise. Pois, a minha questão, a minha dúvida existe basicamente porque é tempo, supostamente estamos a passar por um momento menos simpático do ponto de vista da nossa economia e as empresas de facto estão a ter aqui algumas performances, até a própria TAP, e bem, muitíssimo bem, está a ter alguns resultados. Trabalho feito pela antiga CEO, que acabou por ser despachada pelo nosso amigo Pedro Nuno Santos, mas de facto fico surpreendido agora, hoje, recentemente tem sido de facto muito comum as empresas, muitas empresas portuguesas de vários setores, mas desses grandes setores que é a banca e neste caso a energia, que é o caso da Galp, a terem aqui resultadões que não é muito condizente com toda a gente quando estamos a gerir aqui cêntimos de percentagem, casos decimais da percentagem do aumento da inflação. É estranho, é muito mas estranho. É bom que hajam empresas que consigam gerar lucro e consigam ser rendáveis, ou não? Ou é algo que te incomoda ver empresas a terem bons resultados e boas performances nesta fase? Eu sou completamente a favor da riqueza, da geração de riqueza do tecido empresarial. Acho pessoalmente que as coisas estão mal distribuídas. Acho que está a ser recorrente de uma maneira muito assim, de cima, uma visão muito macro. Acho que começa a ser recorrente que são sempre os mesmos a ganhar. Acho que, fora de brincadeiras, eu por acaso assisto, e por isso é um bom tema. Por acaso podíamos passar aqui para este tópico, para discutirmos aqui algumas ideias. O que eu estou a sentir, que o mundo como se está a transformar, e corrige-me, isto nesse momento, este alinhamento, essa pergunta que me fizeste,
eu acho que o mundo, e nós Portugal somos muito pequeninos e não temos de facto uma expressão, uma capacidade de expressão como se calhar grandes capitais, por aí fora, que é, eu penso que está a existir no mercado todo ele, independentemente de haver depois entidades de concorrência que fazem essa apreciação de vida, começa a haver uma monopolização de toda a área de mercado. Isto é, o que é que isto quer dizer, na minha opinião? Que é, tu, em todos os segmentos, começas a sentir que os grandes grupos estão cada vez mais a comprar mais empresas. Portanto, isto é, a ideia aqui é comprar os mais pequeninos para formar um grande grupo. Isto verifica-se na área do IT, isto verifica-se na área da banca, isto verifica-se, a banca, se fores a ver bem, tinhas há 10 anos atrás 3 vezes mais players que tens hoje. Estou a exagerar, mas não, a tendência de concentração é inegável e é um pouco toda, todo mundo. Como diz, e em todos os setores de atividade. Em toda a linha. A informática é igual, a educação é igual, grandes grupos a comprarem educação torto e direito, a fazer bons e maus trabalhos, e tu tens, de facto, eu começo a assistir a isto. E a minha pergunta é se isto vai ter, eu acho que isto vai ter uma consequência, alguns no tempo, não agora, mas também não será daqui a muitos anos. Já começas a ver, esse é um tema interessante e é uma preocupação que é latente nas principais economias mundiais, e não é por acaso que tu vês cada vez mais a União Europeia e sobretudo a União Europeia, porque grande parte, a União Europeia e também a China, mas mais a União Europeia, grande parte dos gigantes mundiais, dos grandes gigantes mundiais, tem a sua base nos Estados Unidos, e há de facto uma preocupação enorme na União Europeia em de facto controlar a atividade desses grandes grupos nos países da União Europeia, precisamente por isso, por esse efeito anticoncorrencial que gera, de facto. E os grandes gigantes tecnológicos, Google, Apple, Microsoft, têm pago multas absolutamente gigantescas, que mesmo assim são uma gota naquilo que é um negócio gerado por essas empresas, precisamente por práticas monopolistas de mercado. Mas é de facto cada vez mais tema, e isso tem sido amplamente discutido nas altas instâncias. E isto depois vai bater um bocadinho à minha irritação da semana. Mas o meu raciocínio vai bater aonde? Aquilo que se assistiu, do ponto de vista de como é que o mundo hoje em dia é gerido, aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Web Summit, com o Paddy Cosgrave, é para mim um grande reflexo que neste momento daquela teoria que era meio escondida e, portanto, meio utopia, começa a ser cada vez mais evidente, que é o mundo começa a ser gerido por meio dúzia de artistas, de meio dúzia de entidades. Foi preciso apenas e só 1 ou 2 pronúncios das entidades, que obviamente que seriam os pesos pesados da participação na Web Summit, certo, dizerem: nós não vamos estar, não estamos concordantes sobre aquilo que é a tua opinião, pede, não é o Web Summit, que é cada vez continuamos a misturar estas coisas, portanto, que é se a pessoa representa a entidade ou não, portanto a instituição ou não, do ponto de vista porque o Paddy Cosgrave pronunciou sobre uma matéria, mas ele é uma pessoa que é indivíduo, não é? E que representa uma instituição, mas aquilo não tinha que ter a consequência que tinha para a instituição, porque a instituição continuava a fazer o seu trabalhinho de casa, certamente. Pronto, e depois lá Israel boicotou e depois veio tudo atrás. Isto para te dizer o seguinte: bastou 2 ou 3 empresas dizerem boicote, está na iminência de cair um Web Summit, que é uma coisa que juntava milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas no total já haveram alguns milhões de pessoas que visitaram Portugal para assistir a este evento. E, portanto, isto acho que é uma condução clara de que estamos todos paulatinamente a ficar nas mãos dos mesmos... Mas isso sem dúvida, Diogo. Isso sem dúvida. E isso eu posso falar daquilo que conheço melhor, que é o setor financeiro. Isso já existe há muito tempo. O setor financeiro é 99,9% controlado pelos Estados Unidos. E, sobretudo, o setor financeiro
nos países ocidentais. Obviamente não será assim seguramente na China, não tem a capacidade de influência que tem, mas nos países ocidentais são os Estados Unidos que ditam as relações comerciais que cada banco pode ter. Um banco em Portugal, por exemplo, não tem a liberdade de querer ter como cliente alguém que tenha a sua residência fiscal ou que tenha a sua nacionalidade num país que os Estados Unidos dizem estes países estão na lista negra. Pura e simplesmente não tens a liberdade de querer, eu quero trabalhar com clientes do Irão. Não tens essa liberdade. Porque automaticamente sais de negócio. Os Estados Unidos dizem, não, estes meninos têm clientes desta nacionalidade que estão na nossa lista negra, não fazemos negócios com ela. E se os Estados Unidos não fazem negócios com um banco em Portugal, mas ninguém faz. Acabou-se. Ninguém no mundo ocidental fecha. Fecha as portas no dia a seguir. Portanto, isto já é assim, não é assim de hoje, é assim há muito tempo. Sim. E agravou-se sobretudo agravou-se exponencialmente depois do 11 de setembro. O mundo de facto mudou. Aquela frase célebre que todos nós ouvimos, efetivamente, nunca uma frase acho que foi tão verdadeira. O mundo mudou mesmo muito em quase todas as áreas possíveis e imaginárias, mas o setor financeiro foi claramente uma das mais impactadas. E isso que tu estás a dizer, de facto, isto reforça aquilo que tu estavas a dizer e bem, que é o mundo hoje é cada vez mais polarizado e é cada vez mais controlado por uma meia dúzia de, vamos chamar, individualidades ou grandes grupos económicos. Individualidades por trás de um grande grupo económico está sempre, de facto, um peso, um peso pesado. Há pouco tempo, a título particular, nós uma vez até partilhei contigo um vídeo do YouTube em que dizia que há três entidades que mandam nisto tudo, não é? Já nem lembro qual era o nome, mas era tipo o BlackRock, era o BlackRock, Vanguard, no mercado financeiro. Vanguard, sim, exatamente, sim. Eram tipo três ou quatro instituições que tinham depois uma pirâmide, portanto, depois dentro desses grandes fundos, não é? Está um mundo de empresas que geram muito valor no mundo inteiro. E... Não só aí, mas no setor financeiro isso exponencia-se pelo facto de que lá está uma vez mais a concentração. Hoje, atualmente, a esmagadora maioria dos investidores investe o seu capital através de fundos ou através de ETFs. E acaba por, se tu comprares uma unidade de participação de um ETF da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock tem que comprar ações para a sua carteira, para fazer face a essa compra adicional. Porque um ETF é um fundo, é uma pool de dinheiro de milhões de investidores dentro daquele fundo. Quanto mais dinheiro entra naquele fundo, mais dinheiro a BlackRock tem para ir comprar ações. Portanto, a BlackRock hoje é uma das maiores acionistas. Se tu olhares para a estrutura acionista das principais empresas do mundo, da Apple, da Microsoft, and so on, os maiores acionistas são todos os mesmos. É a Vanguard, é a BlackRock, Fidelity e mais 2 ou 3. Porque, de facto, por este efeito, não é? Porque, de facto, aglutinam o capital dos investidores naqueles veículos de investimento e que depois tornam-se acionistas porque vão comprar, obviamente, as posições que precisam de comprar para, dado o crescimento do bolo que têm sobre gestão. Este é um efeito bola de neve. Mas eu estava aqui a ver, os gajos falam neste momento 9,5 trilhões. É uma cena inacreditável. 9,5 trilhões. Isto é mais do que o produto interno bruto de muitos países. Sim. E depois é muito engraçado porque estes grandes grupos depois têm uma coisa muito gira, a particularidade de eles estarem muito na estarem muito na sombra, não terem sim, quem não esteja no mercado financeiro, BlackRock não significa nada. Sim, passa um bocadinho despercebido. É porque depois estes gajos têm uma particularidade que eles consolidam, mas não representam uma entidade só, são de muitas entidades. E portanto eles valem muito quando tudo é consolidado, não é? Se não tiverem, eles são um montoar de muitas empresas e portanto daí não serem... Mas é assim em todos os setores, Diogo. Se tu olhares para o setor de bens de luxo, onde também muitas marcas de luxo estão concentradas em
4 ou 5 ou 6 grandes nomes. Se olhares para o setor de bens de consumo, onde tens as Nestlé desta vida, que depois têm 30 ou 40 marcas, muitas delas que tu nem imaginas que pertencem àquele grupo, esta tendência tem-se vindo a acentuar paulatinamente ao longo dos anos, por aquilo que tu disseste bem, que é esta tendência de concentração. Portanto, os pequenos a serem comprados pelos grandes grupos e os grandes grupos cada vez mais a controlarem um número crescente de empresas, até que has de chegar àquele momento em que tens um único, se calhar, grande grupo a controlar todo um setor, e isso de facto será problemático para a estabilidade e para a eficiência dos mercados. E é uma particularidade, é muito recente, ele é de 88, estava aqui a ver, 88, portanto é um grupo com pouquíssima história, portanto, o que ainda é mais estranho é como é que se gera tanta riqueza em tão poucos anos, não é? E pronto, e o fundador Larry Fink, que até é um judeu, por simpatia. Mas pronto. Muito bem, olha, mudando aqui o assunto, já falámos muito sobre mercados financeiros hoje, queria e trazia um tema para ti, porque é importante e temos vindo a discutir muito este tema nas nossas emissões do Capital Aberto, que é a crise do mercado imobiliário. Queria-te falar de um livro que foi lançado esta semana, que não sei se... Temos que introduzir também estas rubricas dos livros da semana. É verdade, é a primeira vez que trazemos um livro à conversa, chama-se Trancas à Porta, é um livro que foi lançado esta semana por um grupo de autores, entre eles o meu estimado Carlos Guimarães Pinto. É um livro. Achas que um dia podemos convidá-lo aqui para o nosso canal? Eu adorava. Acho que sim. Acho que vou anotar, vou pôr no bucket list do Capital Aberto trazer Carlos Guimarães Pinto à conversa. Acho que isso era uma boa iniciativa para 24, não? Acho que sim. Olha, estou a apontar, que é para não me esquecer e não ficar no vazio. Carlos Guimarães Pinto é um dos objetivos do Capital Aberto para 2024. Carlos, meu caríssimo Carlos, se me estás a ouvir... Está de certeza. Entra, seguríssimo. Entra rapidamente em contato connosco para nos juntares aqui à tertúlia e falar sobre... O meu pináculo deste programa é poder fazer aquilo que o Camilo Lourenço faz, que é dizer, eu sei que ele é ouvinte, ou então eu sei que lhes conta, ou contam às pessoas aquilo que se diz neste canal. Exato. Portanto, e que chegam aos ouvidos. Portanto, alguém Carlos, que conte, se não estiveres a ouvir, alguém que te conte, ou que chega aos ouvidos, que queremos falar contigo. Mensagem de LinkedIn do homem a fazer para nos explicares o que é que está por detrás da tranca que puseste na porta. Trancas à Porta é o nome de um livro que promete desfazer os mitos sobre a crise da habitação. Muito bem, não li ainda. Estás curioso? Também não, mas não tinha tentar lido, ler em não breve. tive a oportunidade, vou tentar perceber, porque isso é de facto é um tema que me interessa e que me seduz imenso. E não é nem por acaso, na semana em que é editar o livro, surgem novidades em relação a este tema, o tema da construção no imobiliário. Queres falar sobre isso? Sim, portanto, não é bem novidades, até porque andamos todos aqui muito preocupados com se o mundo vai acabar ou não. E, portanto, eu acho que há coisas mais importantes para falar do que neste momento passa para além da crise da habitação, mas eu gostaria de relembrar às pessoas, quem nos ouve, que efetivamente temos aqui a questão do simplex urbanístico completamente aí no virar da esquina, que é uma iniciativa, é das poucas iniciativas... Simplex urbanístico, fala-me sobre isso. Não, eu se calhar faço o convite, até porque estamos já com 38 minutos desta nossa sessão, claramente não vai dar tempo para nós delinearmos aqui com alguma exaustão aquilo que eu gostaria de discutir, mas chama a atenção sobre esta ferramenta nova que vai sair. É expectável que arranque no próximo ano, no início do próximo ano, e que visa essencialmente simplificar este processo urbanístico. É um peso enorme em termos burocráticos. Até houve um vídeo muito que depois acabou por ser noticiado pelos mídias. De facto, há um jovem que deve ter tentado fazer uma casa
e depois ele de repente começou por começar a enunciar todas as fases do processo de licenciamento em que ele teve que se sujeitar. E então ele tipo, isto é muito simples, isto começas primeiro começas por fazer uma consulta prévia, depois começas por fazer um PIB, depois acabas por fazer um licenciamento, depois tens que falar com os especialistas, depois tens que falar com... Pronto, então ele começa a dizer, depois pagas a taxa não sei do quê, depois pagas a taxa administrativa, depois pagas a taxa... E então é um processo de facto que é o reflexo daquilo que se vive hoje, que é perfeitamente, é a antítese daquilo que é simplificar. E portanto o simplex urbanístico visa essencialmente então agilizar aqui o processo burocrático das câmaras em termos de licenciamento da construção, que eu, na minha perspectiva, e até discuti isso até neste fim de semana com os amigos, que visa essencialmente a pressa e a urgência de agilizar uma coisa tão complexa como é o licenciamento da habitação. Deixa aqui um food for thought, que é será que isto também é para combater esta dificuldade da criação de habitação que nós temos até 2026 com o PRR? Será que isto é também um estímulo que está a ser introduzido, esta pressão toda de nós? Porque isto ainda há muito, pelo que eu tenho entendido e percebido, há muita coisa ainda muita mancha cinzenta sobre esta questão do simplex urbanístico. Agora, esta iniciativa é de louvar, é para mim uma excelente notícia. Tem a particularidade do que é que eu acho que vai acontecer. Na minha visão, nós como portugueses temos sempre a particularidade de vamos sempre pelo caminho mais fácil. Vão cometer-se muitos erros. Acho que isto não vai ser assim tão simples como neste momento ainda se pensa que vai ser. Vão-se cometer muitos erros, as câmaras vão ter que se habituar a este registro. As pessoas vão querer atalhar caminho com bons portugueses que somos, em que vão haver pessoas que se vão atravessar do ponto de vista da sua responsabilidade como técnicos e com os termos que têm que passar. Portanto, as pessoas vão facilitar imenso, né, por forma porque tempo é dinheiro e portanto as pessoas vão querer acelerar estes processos e portanto acho que vem aí sim uma boa iniciativa. Acho que vai ter que haver muita cautela porque os técnicos, quando são com situações com comunicações prévias, os técnicos têm uma grande responsabilidade aos seus ombros, que é que assumem de uma forma direta que aquilo que estão a propor para ser executado é da sua total e inteira responsabilidade. E, portanto, eu diria que isto, vamos pôr aqui num plano ideal, isto bem feito, acho que vai ser uma excelente iniciativa. Portanto, isto bem feito é uma boa iniciativa, porque com boas práticas implementadas, eu acho que isto vai ser, de facto, uma capacidade de dar resposta àquilo que é. Portanto, tens a convicção de que vai sair do papel, que não é apenas um anúncio para... Não, tenho a perfeita convicção que isto vai sair do papel, vai ser posto em prática. Existe uma data que é início do próximo ano e que pode ser antecipado ou pode ser postecipado, não sei agora ao certo, mas pronto, não queria deixar este alerta porque acho que são excelentes notícias e acho que pode haver aqui um momento para se conseguir avançar com as coisas de forma mais rápida. Não, sem dúvida. Tudo aquilo que sirva para, de facto, descomplicar o enorme manancial burocrático que existe nos processos em Portugal, este em particular, mas em tantos outros, acho que é de louvar e espero que sim, espero que seja para variar um bocadinho uma boa notícia. Sim, o panorama geral não é bonito, até porque, do ponto de vista desta questão dos licenciamentos, isto não é nada bonito. Tu tens ainda um problema de que tu hoje ainda tens aquele estigma do aquela câmara é boa, aquela câmara não é boa, e depois eu tinha um contacto assim, tinha um contacto assado, e isto é altamente frustrante, porque tu tens câmaras neste momento, tens municípios. A obrigação de todos era que toda a gente trabalhasse bem, não é? Claro. Isso é a obrigação de todos, não era? E mais ainda, quando depois tens pessoas a quererem investir nos municípios e tu tens sempre uma primeira barreira que é mas aquilo para licenciar são 3 anos ou 2 e depois tu tens que gerir este tempo e depois para quem quer investir estás 2 anos com o dinheiro parado. Olha, imagina 2 anos seguidos com a inflação a 6 e a 5 e a 8%, tu se me compraste um terreno já perdeste só logo ali 16%, não é? Portanto, em 2 anos o dinheiro deve estiver parado. Portanto, basicamente aquilo que eu te quero dizer é que
isto vem trazer aqui uma levada de ar fresco. Agora, pergunta é se as câmaras vão estar preparadas para isto, se os técnicos vão ter que deixar de sair, vão ter que deixar de estar muitos deles deixar de estar nas secretárias e passarem para o terreno, porque tem que ser visto, né? A fiscalização não vai ter problemas a medir, e portanto vamos ver como é que isto vai tudo correr, mas é uma boa notícia, é uma belíssima notícia. Muito bem. De vez em quando, e para variar um bocadinho, termos boas notícias que venham da administração central em Portugal é de louvar. Não é muito comum, mas também demonstra que temos essa capacidade de reconhecer que de vez em quando, muito de vez em quando, alguma coisa é bem feita lá nos passos do Conselho. Sim, eu acho que isto ainda vai dar pano para mangas, mas sim, acho que é de louvar. Muito bem. 45 minutos, acho que estamos na altura de falar sobre as nossas irritações da semana, os biz bumps, não é? Como tu... a gente ainda tem aqui uma situação meio híbrida, não sabemos se é biz bumps, se é irritações da semana, não é? Depende, não é? Porque nem todas, infeliz ou infelizmente, nem todas as semanas há negócio, não é? Portanto, podemos fazer um híbrido das duas. Mas tens alguma na manga em particular que esta semana te tenha tirado do sério? Não, assim, tirado do sério não. Eu há pouco estava na minha linha de raciocínio e a respeito daquilo que eu estava a falar do Web Summit, já falámos disso também há uma semana ou há 2 semanas, que pronto, eu continuo a achar eu continuo a achar que de facto a forma como a velocidade com a informação navega não é, tem belíssimas condições e tem belíssimos benefícios, mas também há alguns malefícios. E tem-se assistido tanto esta questão com o Paddy Cosgrave como o Eugênio Guterres, que gosto ou não se gosta, portanto ele representa uma grande entidade, e o facto da tua cabeça estar a prémio de uma forma tão leviana preocupa-me. E isto há pouco estávamos a falar da questão do Web Summit, mas quer dizer, eu acho que ainda há gente, eu fiquei ainda surpreendido como é que a cabeça do Eugênio Guterres ainda não caiu, porque de facto tentou-se cancelar o homem, mas não estou a defendê-lo, e acho que até o Partido Socialista foi fraquíssimo na forma como então foi política suja, política barata, porque a malta se é do mesmo clube tem que se defender de cunhas e dentes no matter what. Acho que de facto foi uma questão, como é óbvio, acho que ninguém quis dizer mal, dizer eles é que se meteram a jeito e não é nada disto, mas pronto, mas isto para dizer que caiu a cabeça do Paddy Cosgrave, como é óbvio, não tem a mesma importância que tem alguém que dirige e que lidera uma ONU, mas de facto é tudo neste momento tão volátil, não é? Que é muito preocupante. E isto não é uma irritação, mas é mais uma preocupação do ponto de vista daquilo como é que o mundo hoje em dia está a ser gerido. Pronto, já se sabe hoje que soube esta manhã quem é que vai suceder ao Paddy, portanto vai ser uma antiga CEO do Wikipedia, que eu por acaso curiosamente fui logo verificar como é que o Wikipedia, já nem me lembrava como é que o Wikipedia fazia dinheiro para além dos donativos, mas não, aparentemente é só mesmo com os donativos, mas continua a crescer em larga escala, portanto, se me recordo o número 186 milhões, se não falhar a memória, de receita anual. 186 milhões de receita anual deste ano. Portanto, sim, para uma empresa que vive somente do donativo, é belíssimo, não é? Mas pronto, não a conheço, não sei quem é a senhora, mas para ter trabalhado numa non-profit, portanto acredito que deva ter uma boa... Tenha de certeza o seu valor. A pergunta que fica no ar é se esta decisão de ter sido buscada esta senhora, se é estratégica ou não, precisamente por esta questão de tentar fazer com que o Web Summit não seja uma empresa que não tenha uma capa... Tem uma conotação menos mercantilista e mais... Isso mesmo. E portanto a minha
achei interessante a escolha, não a conheço, como mais uma vez digo, mas pronto, mas mais uma vez uma decisão muito estratégica, a meu ver, acho eu. Não sei se partilhas se comungas da mesma opinião, mas... Sim, também não investiguei o tema, não fiz uma análise muito aprofundada ao tema, portanto confesso que não tenho uma opinião muito formada também sobre o assunto. A nova CEO e o novo rumo da Web Summit. Agora, comungo em parte, de facto, do teu pensamento de que este fenómeno de cancelar qualquer pessoa, indivíduo, instituição, organização, o que seja, só porque determinado grupo político, social, não foi ao encontro daquilo que foram determinada partilha de pensamento ou de opinião, é problemático, porque de facto, não só porque tu acabas por condicionar de forma muito significativa a liberdade de expressão, e eu acho que essa é a minha maior preocupação, que é de facto cada vez mais, porque de facto o que aconteceu com o Paddy Codbraith aconteceu porque ele de facto partilhou publicamente uma opinião que ele tem direito de a ter e de a partilhar. Há a questão de que se o deve ou não fazer, tendo em conta a responsabilidade que tem a nível empresarial, mas que tem direito à opinião dele, tem. E o efeito que isso tem em muitas outras pessoas que hoje em dia já não o fazem, ou seja, já não partilham os seus pensamentos, já não partilham as suas ideias, sobretudo se pensarem que elas poderão ser de alguma forma polémicas ou não serem bem recebidas por um determinado grupo social. Isso é importante, porque tu não podes condicionar a partilha da tua opinião à forma como... O de sermos consensuais nunca foi uma necessidade do ser humano. Nós nunca necessitámos de ter um consenso sobre tudo para que pudéssemos livremente partilhar as nossas opiniões. E se tu tens uma opinião que não é consensual, e hoje em dia poucas coisas no mundo são consensuais, e porque não tens uma opinião consensual não a podes transmitir sobre, de facto, o risco de seres atacado por todas as frentes, é problemático para a liberdade de expressão, para o debate, e nesse ponto de vista partilho, de facto, as tuas preocupações. É porque é muito interessante esta questão. Por exemplo, o trabalho, tu repara bem que tu com uma infelicidade, com uma infelicidade gravosa ou não, uma infelicidade, tu acabas por pôr em causa anos de trabalho, não é? E depois isso isto é justiça em praça pública, quer dizer, é uma coisa... Sempre houve, não é? Só que noutros séculos eram na fogueira, hoje é nas redes sociais. Sim, mas eu acho que isto é de facto... eu acho de uma forma tão volátil, e tão rápido. Eu acho que... Pronto, é preocupante. Isto, de certa forma, isto é antidemocrático, não é? Isto não... Tu, neste momento, tens que seguir uma orientação que alguém definiu. E sejam os grandes grupos ou não. Quer dizer, tu tens uma linha que tens que seguir, porque se tu foges da linha, geras o barulho, buzz com fartura e sais de cena. Adeus e um queijo. Portanto, isto é... antidemocrático, não sei se será bem essa expressão. Eu acho que ele é... Tu falaste em liberdade de expressão, que vale o que vale, não é? Seja o que isso signifique. Mas pronto, mas de facto isto é algo que deixa muito pensar e para se refletir um bocadinho, que eu acho que cada vez mais somos marionetes de alguém. Fica a reflexão, acho que é uma boa reflexão para fecho de sessão, que já vai longa. Sim, e para 54 minutos. Isto passa-nos tanto, pá. O Carlos Guimarães Pinto, se calhar esta hora já nos deixou, já se cansou de nos ouvir. E já. Mas é um até já. Exatamente, é um até já. Muito bem. Meu caro, olha, um abraço, tudo a correr bem. É sempre um gosto trocar estas bolas contigo. E em breve fica também a nota de que em breve vamos fazê-lo ao vivo e a cores, o que é interessante, não é? Uma sessão live, exatamente. Uma sessão live.
É isso mesmo. Com direito a perguntas e respostas e tudo. Portanto, estejam Vamos a elas. Vamos a isso. E um convidado eventualmente. E convidados especiais e tudo. Estamos cheios de truques na banca. E, pá, Meu caro, grande abraço, uma boa semana. Obrigado, igualmente, Tchau. meu caro. Obrigado.